Oi, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é uma prioridade nossa na vida orçamentária familiar, que é a chamada e muito falada reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência? A reserva de emergência nada mais é do que um valor que todas as famílias precisam ter guardado para suprir aqueles momentos de imprevisto, seja de saúde, seja algum problema na casa, algum problema no carro, ou até mesmo alguma oportunidade que possa aparecer, alguma questão que alguma coisa que se precise comprar e quando tu observa que à vista se tem um desconto grande para aquela aquisição, não comprometendo todo o valor da reserva, pode se utilizar também para oportunidade. Então, logo se utilize no mês seguinte e já inicia a reposição daquela reserva. Então, para a reserva de emergência, esse valor ele não precisa ficar parado em algum lugar. Ele pode ficar num investimento de renda fixa, mesmo que tenha pouco rendimento, mas que tenha liquidez diária. Liquidez diária, no momento que tu precisar, tu tem o valor disponível. Então é um investimento de curto prazo. Pode até não ser utilizado no curto prazo, mas ele precisa estar disponível no curto prazo. Para isso você tem aí investimentos, por exemplo, títulos do Tesouro Direto Selic, que é D+1, tu solicita num dia e ele entra na conta da corretora para ficar disponível para tua conta bancária no dia seguinte. Existem alguns fundos de liquidez diária, existe CDBs que rendam 100% do CDI e que também tem liquidez diária, em que tu solicita e ele já fica disponível na tua conta. Então, mesmo que haja um rendimento baixo, em torno de 2% ao ano, ou no caso do 100% do CDI, que rende 1,65% ao ano hoje, né, quando a gente está conversando, mas é um valor que ele precisa estar disponível, porque imprevistos a gente não sabe quando que eles virão. Como é que a gente organiza, então, faz essa reserva de emergência? Da onde que eu vou tirar esse valor? Como é que eu posso fazer essa composição? A reserva de emergência vai depender muito da tua estabilidade, da tua organização, né? Se tu tens um trabalho, por exemplo, que te dá uma certeza de uma certa estabilidade, mesmo que a gente saiba que nada é 100% garantido, mas que talvez tu saiba aí que caso aconteça alguma questão em que tu saia do trabalho, tu consegue uma recolocação rápida em outro trabalho na tua área, tem uma possibilidade mesmo que a pessoa seja autônoma, mas ela tenha uma vasta área aí de oportunidades para se recolocar logo no mercado, ou que se tenha aí uma base de um seguro-desemprego, uma base salarial. Nesses casos com um tanto quanto mais estáveis de empregabilidade, a gente pode prever aí de se guardar em torno de 3 a 6 custos mensais. Custo mensal nada mais é do que aquele valor que tu precisa para gerenciar o mês, daquelas tuas contas fixas, de valor de mercado, gasolina, aluguel ou financiamento do imóvel, aquilo que tu precisa, escola, mensalidade, aquilo que tu precisa para gerenciar o mês. Para isso, quando a gente não sabe, a gente inicia sempre fazendo o orçamento. Qual é o teu orçamento mensal? Qual é a tua necessidade de valor disponível? Então, a partir daí, a gente inicia a poupar e a investir um valor para a reserva de emergência. E é muito importante, porque a gente nunca sabe quando essa necessidade nos sobrevém. Então, a gente precisa estar organizado, precisamos fazer a nossa parte. Isso nos dá uma tranquilidade maior no momento que a gente tem
essa disponibilidade de valor, né? Assim como para aproveitar oportunidades. Então, se eu tenho liberdade para falar contigo hoje, eu posso te dar um conselho, te digo, vale a pena gerenciar fazer alguns sacrifícios, viver aí um determinado período, um patamar abaixo daquilo que o teu orçamento poderia te proporcionar, para que tu possa te organizar, né, e compor a reserva de emergência. Pode ter certeza que isso vai te trazer um benefício muito grande. Isso dá uma tranquilidade para a família, dá uma tranquilidade para o casal, dá uma tranquilidade para o indivíduo. Então vale a pena, dá trabalho se organizar, organizar um determinado valor e esquecer daquele valor, separar aquele valor, poupar aquele valor todos os meses, mesmo que tu demore 1 ano, 2 anos aí para compor a tua reserva de emergência, vai ter valido a pena. Então, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento que vocês venham a precisar e digo que vale a pena. Partam do primeiro princípio. Antes de você pensar em qualquer outra forma de investimento, em renda variável, ou qualquer outra forma de investimento, você pense no investimento para a reserva de emergência. Eu espero ter te ajudado e até a próxima.